Bem-vindo de volta. Audiolivro. Intervenção Planetária. Fábio Santos e Teddy K. Meu muito obrigado a todas as pessoas que contribuíram para este momento ímpar da minha trajetória e para o meu crescimento como pessoa. Sou o resultado da confiança e da força de cada um de vocês, em especial a minha dedicada esposa e filhos e aos meus amigos que me deram força. Doutora Maria Auxiliadora Vaz, Dr. Luiz Felipe, José Luiz Miranda, Jonathan Sardenberg, Daniel Viana Contar, Rodrigo Romo, Laura Isenhover, Dr. Rafael Lara e Doutora Tatiana Lara. Por fim, uma homenagem especial aos meus falecidos pais. Teddy K. Ocasionalmente, penso em quão rapidamente nossas diferenças em todo o mundo desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena vinda de fora deste mundo. E, no entanto, pergunto-lhe, não existe uma força alienígena entre nós? Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos da América, Assembleia Geral das Nações Unidas, 21 de setembro de 1987. Prefácio. Por Laura Isenhover. Em 2006, algo muito interessante aconteceu comigo. Eu acabei encontrando alguém num evento social que me ofereceu a oportunidade de sair do planeta, literalmente. Fui recrutada para ir a Marte. Muitas pessoas não acreditam em mim. Você pode não acreditar em mim também. Recebo e-mails o tempo todo dizendo que sou louca e outras coisas, mas isso não me incomoda. Isso me fortalece de muitas maneiras, porque a verdade não precisa de crença, apenas é o que é. As pessoas podiam realmente ver no noticiário, naquela época, mensagens como a Fundação Holandesa Marte está procurando pioneiros para colonizar o planeta vermelho. Você só precisa ter pelo menos 18 anos para se candidatar. Isso estava sendo exibido na CNN. No começo, quando ouvi o termo ir a Marte ou uma colônia de Marte, achei que era algo para o futuro. Apenas uma ótima ideia que se tornaria mais noticiada com o tempo. A notícia continuou dizendo que a empresa Marte estabelecerá um assentamento humano no planeta em 2023 e também perguntava às pessoas o que seria necessário para você deixar a Terra para sempre. Eu realmente não entendia os motivos ou por que eu estava envolvida ou até mesmo sendo recrutada. Então eu pensei e concluí que era algo a que eu poderia facilmente responder não e continuar com a minha vida feliz. Acabei me mudando para Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para morar com essa pessoa, levando inclusive meus filhos comigo. Como eu me integrei mais a esse estilo de vida com essa pessoa, esse assunto do recrutamento de Marte continuou voltando e ficou ainda mais urgente e extremo, no sentido de quão importante era irmos nessa missão. Eu recebi e-mails falando sobre a data-alvo de 2012, e-mails que mencionavam tecnologias como Looking Glass, tablets de vidro, numa tradução livre, ou coisas chamadas Orion's Cube, cubo de Orion. Eram assuntos que estavam apenas paivaram em minha mente como se estivesse num filme ou algo que também poderia ser descrito neste livro. Mas como a data prevista era 2012, eu reconheci que isso era algo bem planejado à época e que para eu me afastar disso não seria fácil como eu pensava. Descobri, depois de 6 meses de relacionamento, que meu parceiro foi enviado especificamente para me atrair para este recrutamento, enquanto durante todo esse tempo eu apenas pensei que havia encontrado uma pessoa que estava envolvida no plano de ir a Marte e tinha a opção de ir ou não ir. Quando eu descobri que havia sido especificamente intimada para ir e que, se eu recusasse, poderia ser sequestrada ou levada de qualquer maneira, eu sabia que estava lidando com algo muito pesado e não estava certa se eu iria ou não. Não me pareceu positivo, porque inicialmente pensei bem, isso não parece uma coisa terrível para proteger o genoma humano. Essa foi a principal razão que eles me deram. Eu só sei que tenho uma missão na Terra. Descobri que este recrutamento em Marte foi uma manipulação criada para programar as pessoas envolvidas e fazê-las acreditar que estão ajudando a humanidade. Eu vi que muitas pessoas muito bem intencionadas estavam presas a uma agenda que não está nos servindo como humanidade. Parece-me que é exatamente o que está sendo descrito neste livro, que, de certo modo, se aplica a Ted. As escolhas que fazemos podem não estar claras no momento em que as fazemos e podem afetar nossas vidas para sempre. E há ainda a presença extraterrestre na Terra para comentar. Valiantor, um não-humano de Vênus, supostamente se encontrou com meu bisavô, o presidente Eisenhower, 34º presidente dos Estados Unidos, entre 1953 e 1961, e Nixon no início dos anos 1960. Ele apresentou sua missão, cujo objetivo era ajudar a raça humana. Como, por exemplo, começar a desligar os aspectos mais escuros do governo e que ele sentia uma forte afinidade com Eisenhower e Nixon. Então, Eisenhower o colocou em status VIP por 3 anos no Pentágono para tentar ajudá-lo a mudar este jogo todo. O projeto foi recusado e o governo decidiu que não aceitaria a ajuda desses seres de Vênus.
Esta é apenas uma das muitas histórias de seres extraterrestres na Terra. Eles não são todos positivos, acredite em mim, como você verá em instantes. O que vamos ler neste livro é um ato corajoso de divulgação de informação. É um relato detalhado de como forças ocultas agem na Terra por meio de intervenções, ou seriam manipulações, questionáveis em guerras, visitas a bases subterrâneas, e múltiplos encontros com entidades extraterrestres, alguns até se caracterizam como conflitos armados. Tudo dentro do nosso próprio planeta. Aproveite a leitura. Este é mais um passo para a verdade. É mais um esforço para recuperar o controle do nosso planeta e das nossas vidas, libertando-nos do controle das forças das trevas e reconectando-nos à nossa verdadeira origem galáctica. Laura Eisenhower. Introdução. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que qualquer informação deste livro referente à atuação de tropas nas guerras mencionadas ou não, seja ela do esquadrão secreto ou de qualquer exército no mundo, tem a intenção de expor a verdade na visão das pessoas que controlam nosso planeta. Em nenhum momento temos a intenção de difamar a imagem dos milhares de homens e mulheres dos exércitos de diferentes países do mundo. Muito pelo contrário, exaltamos, parabenizamos e reconhecemos o esforço sobre-humano e a coragem desses que fazem o juramento de defender a bandeira de seu país, seja ele qual for. Este livro também é dedicado aos nossos militares que, sem saber que estão sendo manipulados, caem na armadilha do patriotismo e acabam lutando bravamente em uma guerra sem sentido, enquanto os poderosos colhem os frutos e os manipulam como querem, jogando com a insubstituível vida desses corajosos seres humanos. Dito isso, vamos a algumas reflexões sobre a leitura. Admiro muito a coragem de Ted em vir à tona com essas informações. Desde a primeira conversa que tive com ele por telefone, percebi que se tratava de uma pessoa boa de coração e com uma história forte que precisava ser contada. Por essa razão, deixei imediatamente meus outros projetos de lado e me foquei na execução deste livro para que ficasse pronto o mais rápido possível. Mas, inegavelmente, uma história dessas não seria nada fácil de contar. Ainda mais devido ao conteúdo de algumas passagens que vêm diretamente ao encontro de crendices populares como a existência de extraterrestres, ou, pior ainda, a presença deles na Terra, além de outros fatores como a manipulação de guerras e o comando de um suposto governo oculto. Aqui, neste livro, chamaremos Ted de Daniel para manter uma certa distância de sua pessoa empírica e também para que eu me sinta um pouco mais livre para contar a história, que não é nada leve, até com algumas adaptações para sua melhor digestão. É impossível fazer jus a todo o conhecimento que Ted tem. São muitas histórias, muita informação. Por isso, qualquer livro de qualquer extensão que eu escrevesse não iria ser suficiente para tratar da história com a fidelidade e com a profundidade que ela merece. Sendo assim, tentei selecionar as passagens mais impactantes para serem contadas da forma mais leve possível, visando uma leitura fácil, mas sem perder a essência e a importância das informações apresentadas. Mas ainda tem muito a ser contado. É impressionante conversar com alguém que viveu exatamente tudo aquilo que eu estudo a vida toda por meio de livros. Ele esteve lá, viu tudo, viveu aquilo na pele. Foi e ainda é a sua vida. Falo isso com uma enorme certeza, pois eu e alguns amigos aos quais pedi ajuda investigamos várias informações sobre ele e também sobre o que ele relata. Todas foram confirmadas por diversas fontes. Inclusive, durante seus relatos, Ted deu detalhes de locais, inclusive descrições de relevos e coisas que seriam impossíveis para alguém que não esteve lá de fato e viveu tudo aquilo. Tudo bate. Mas o mais impressionante para mim foi saber da história do ser humano por trás desse combatente. Ted teve que morrer e nascer de novo quando saiu dessa tropa de elite oculta. Foi obrigado a reiniciar a sua vida sem nada. Não estou falando somente de dinheiro e posses. Estou falando de todos os amigos que ele perdeu, de todo familiar que se afastou. Mas o pior de tudo é, toda a história, conquistas e estudos que foram apagados para sempre dos históricos. Imagine uma pessoa sem dinheiro, sem posses, sem histórico de estudos ou diplomas, com poucos amigos e somente um par de familiares para lhe apoiar, tendo que recomeçar a vida do zero. Sim, do nada. É impressionante ver como uma pessoa que possui um conhecimento descomunal de política internacional, estratégia, entre outras coisas, possa estar fazendo trabalhos manuais hoje em dia, sem, obviamente, querer desmerecer nenhuma profissão. É somente uma questão de excesso de qualificação para a função. Em inglês existe um termo para isso, overqualified, superqualificado, em uma tradução livre. Ted trava uma nova batalha hoje em dia. Luta para se acostumar com esse mundo Matrix em que vivemos, tendo todo esse conhecimento da realidade que a maioria da população mundial não tem. Luta com sua perda de memória, com as constantes ameaças que recebe para não contar a verdade.
luta para sustentar uma casa com esposa e 5 filhos nos subúrbios de Brasília. Entre o convívio com a sua realidade pé no chão do dia a dia e com relacionamentos com o alto escalão dos 3 poderes nacionais e internacionais, Ted vive uma vida dupla entre ser o trabalhador brasileiro que rala o dia todo para garantir o seu sustento e o especialista em política e estratégia procurado pelos maiores generais e políticos mundiais para conselhos e favores pessoais. Neste livro e na história de Daniel, você vai ver um pouco de como esse comando oculto recruta, treina, arma e executa missões por todo o globo. Vai ver como existem diversas bases secretas, em cima e debaixo da terra, com tecnologia muito à frente da comercializada. Vai ver como os humanos já interagem com diversas raças de extraterrestres há anos e também como existem os aliados e os inimigos. Nada de ficção científica. Vida real mesmo. Mais do que isso, vai sentir um pouco do horror das guerras e também do que a vida do nosso protagonista se tornou por ele ter feito parte dessa tropa de elite. Vai acompanhar seu nome sumir do mapa, seus estudos desaparecerem e seu histórico ser apagado, fazendo com que ele começasse novamente do zero, sem referência ou apoio algum, nem de parte de sua família e nem dos ditos amigos. Além das diversas ameaças realizadas quando por algumas vezes ele tentou falar alguma coisa que supostamente não deveria. Inclusive durante a confecção desse livro. Intervenção Planetária não é um livro de espiritualidade, nem de ufologia ou literatura militar. Mesmo que você o leia como entretenimento, saiba que é um livro documental da história de um guerreiro brasileiro, que deu a vida a uma causa e hoje paga o preço cobrado em dobro. De um pai de família que resolveu contar um pouco do que sabe para que a sua consciência se abra para a verdade que estão querendo que seja escondida e apagada de sua memória. Espero que gostem. Aproveitem a leitura e abram os olhos, pois não temos mais tempo a perder. Fábio Santos. Esse livro é baseado numa história real. Capítulo 1. Soldado em construção. Daniel Coleman nasceu com 49 centímetros e 2,980 gramas, de parto normal, numa tarde chuvosa de domingo, em meados de 1970. Seus pais tinham uma propriedade rural nos arredores da cidade de Glória de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Ele veio ao mundo pelas mãos de uma vizinha, parteira, que foi chamada às pressas quando sua mãe entrou repentinamente em trabalho de parto naquela manhã. Daniel é o 4º filho do casal Coleman e tem 6 irmãos, sendo 5 homens e apenas uma mulher. Naquela época sua mãe, Vanessa, era dona de casa e seu pai, Yun, era um trabalhador da lavoura. Por meio da pequena propriedade que obtinham seu alimento da terra e vendiam o restante na cidade mais próxima para pagar as despesas gerais da casa, como água e luz, por exemplo. Assim, Yun viveu seus primeiros anos de vida, até que um dia recebeu um convite de familiares de Vanessa e, em 1974, se mudaram para a cidade de Brasília, capital do país. Daniel estava com 4 anos de idade na ocasião. Seu pai era descendente de chineses e ele nunca conheceu sua família do lado paterno. O pouco que soube desse lado da família era que seu avô paterno era um oficial do exército chinês e veio ao Brasil fugido da guerra da China com o Japão após supostamente abandonar seu serviço militar. Chegou ao país e se instalou em Aquidauana, cidade do Distrito Federal, onde ele, seu filho Yun e seus irmãos foram adotados por uma família de alemães. Essa família de alemães era muito rica e sua fazenda era enorme. As terras eram de perder de vista, mas sempre com tudo muito bem cuidado e a segurança altamente reforçada. Quando seu pai atingiu a idade de 14 anos, ele fugiu da fazenda dos alemães para nunca mais ter contato com seus irmãos. Yun sempre contou a Daniel que todos eram maltratados e constantemente humilhados pelos alemães e ele resolveu fugir de lá na primeira oportunidade. Daniel, então com seus 4 anos de idade, se fixou no bairro de Taguatinga Sul morando de aluguel em uma das casas dos parentes do lado da mãe. Por volta de 1978, já com 8 anos de idade, mudou-se para a cidade de Ceilândia, onde passou toda a sua infância e adolescência. Sua infância foi tranquila, apesar de humilde, sempre estudando em escolas públicas juntamente com seus 5 irmãos. Mas a história de seu pai sempre o intrigou. Yun nunca foi de falar muito, mas quando fazia, comentava das saudades que tinha de seus irmãos. Daniel podia ver a tristeza nos olhos do pai olhando para o infinito, quem sabe até com algumas lágrimas. Seus olhos brilhavam com um tom de tristeza estampado no rosto. Sua mãe, Vanessa, também de origem humilde, nasceu em Lavínia, no estado de São Paulo, mas Daniel não sabe dizer como ela e seu pai se encontraram. Especula-se que eles tenham se encontrado em alguma fazenda no Distrito Federal, mas o tema nunca foi pauta das discussões de família. Daniel e seus irmãos brincavam muito de guerra. Certamente era a diversão preferida deles. Desde criança até seu alistamento no exército,
Já um jovem de 17 para 18 anos, ele sempre brincava de soldado quando possível e as brincadeiras foram ficando mais criativas conforme o tempo passava. Quando criança, Daniel gostava de usar fósforos queimados e barro para construir trincheiras nas calhas das ruas e brincar de guerra com seus irmãos. Conforme o tempo foi passando e a inocência também, eles começaram a construir armas com canos de PVC, elásticos e pedras que conseguiam atirar a uma distância de até 6 metros. Utilizavam bicicletas revestidas com caixas de papelão como tanques blindados, numa batalha na rua em frente de casa. Cada dia a brincadeira ficava mais complexa e as estratégias de ação mais interessantes. Outra brincadeira preferida com a bicicleta e caixas de papelão era de disco voador. Daniel e seus irmãos simulavam uma invasão à terra que teria que ser combatida, chegando até a pular da bicicleta em movimento algumas vezes para atacar os terráqueos. Conforme foi chegando a idade de alistamento obrigatório militar no Brasil, no ano em que completaria 18 anos, Daniel já escutava histórias de seus primos e vizinhos que já estavam servindo no quartel da cidade. Elas eram sobre a dificuldade da então quarentena da época, onde todo novato deveria ficar sem sair do quartel pelos seus primeiros 40 dias. Além disso, era comum histórias de fantasmas e outras peças que pregavam entre si. Apesar disso, Daniel sempre quis servir e nunca ligou para os contos que ouvia. Finalmente, no ano de 1988, com seus 18 anos, se alistou no quartel mais próximo de sua casa e pediu para ser voluntário no batalhão. Queria entrar. Não demorou muito para vir a boa notícia que seria aceito no 32º Batalhão do Exército Brasileiro, e ficaria por lá durante um ano, até 1989, o que foi comemorado não só por ele, mas também por sua família, em especial seu pai que viu o filho seguir os passos do avô de alguma forma. Já nos seus primeiros dias, pegou o gosto pelo tiro. Toda vez que colocava a mão num fuzil, lembrava-se de suas brincadeiras de criança com o cano, o elástico e as pedras, sentindo a arma como parte de seu corpo. Parecia que já atirava há anos. Felizmente, quando entrou a quarentena não era mais obrigatória e com apenas uma semana de serviço pode voltar para casa. Nessa época também foi mudado o uniforme de saída, que agora seria calça verde, coturno, camisa ou gris e boina. Foi assim que chegou em casa pela primeira vez e foi recebido com um beijo no rosto pela sua mãe e com um sorriso de seu pai. Daniel passou um ano servindo como soldado do batalhão. Sempre aplicado, com resultados em destaque e com cara de poucos amigos como sempre foi de sua personalidade desde criança, foi se destacando entre o grupo. Desde o começo reparou que 2 tenentes conversavam mais com um grupo de pessoas do que com outros. Aos poucos, eles começaram a se aproximar dele. Na época com 18 anos e recém-chegado no exército, Daniel queria continuar com a boa impressão e cumprir seu sonho de seguir carreira. Foi então que numa das conversas com os tenentes, Daniel se lembrou de uma história que seu pai contava quando criança, de que um tio dele seria membro das FARC, Forças Revolucionárias da Colômbia. Um grupo tido como terrorista muito famoso na América Latina e com grande forca no país vizinho. Contava que existia uma linha de pagamento de propina que acontecia dentro do Brasil, provavelmente para deixar entrar drogas e armamentos e o fluxo funcionar nos 2 países. Daniel então contou tudo aos tenentes. Falou de todos os detalhes que seu pai lhe contava, incluindo nomes, modus operandi, armas utilizadas, os esquemas das mulas, pessoas que são pagas para atravessar a fronteira com contrabando, locais, inclusive desenhando-os no mapa. Imaginava que assim ganharia a confiança dos tenentes, o que o ajudaria em sua carreira. Além de contribuir com a segurança de seu país, é claro. Enquanto contava sua história, começou a pensar se realmente tratava-se de um tio ou se não seria seu pai mesmo, tanto que a história era rica em detalhes. Além disso, seu pai mencionava que não tinha mais contato com seus irmãos. Como poderia saber disso, então? Mas deixou esse pensamento de lado. A partir desse evento, ele começou a ser tratado de forma diferenciada não só pelos comandantes, mas também pelos colegas de serviço. Sua personalidade reservada e seu afinco nos treinamentos faziam com que os colegas fizessem apostas entre si para ver quem conseguiria deixar Daniel detido no fim de semana por mau comportamento ou por alguma falha. Várias brincadeiras e tentativas foram feitas, sem sucesso. Existia muitos ciúmes, pois além de ficar no foco do comando, ele também era o melhor de todos em tiro, estratégia, bússola noturna, etc. Nas competições internas em times, sempre era o líder de seu grupo e, invariavelmente, seu desempenho os levava à vitória. Daniel chegou inclusive a fazer parte de uma propaganda de alistamento que o Exército fez na televisão nacional em 1989. Na ocasião, ele era mostrado fardado, com as armas na mão e servia de exemplo para a juventude. Uma voz ao fundo dizia: "Aliste-se já."
Chegava então o final do ano de serviço. Daniel procurou os meios oficiais para seguir carreira, pois esse sempre foi seu sonho desde menino. Decidiu fazer o curso para cabo, a próxima patente após soldado, no qual foi aprovado, mas não conseguiu vagas. Nesse momento se deparou com a realidade. Somente os parentes e amigos próximos de altos oficiais ficavam com as vagas, independentemente do desempenho. Ser o melhor do quartel naquele ano não foi suficiente para que ele conseguisse uma vaga e seguisse a carreira que tanto sonhava. Após todo o esforço que fez durante esse ano, sendo o melhor de todos em todos os quesitos do quartel inteiro, se via na situação de não ter chances de ficar no próximo período. Foi então que, já com a cabeça quente, se dirigiu ao tenente e pediu para fazer parte da primeira baixa, dispensa, no fim do ano. O tenente ainda tentou convencê-lo a reconsiderar a decisão para, quem sabe, tentar algo no ano seguinte, mas em vão. Daniel estava magoado e decidido a encerrar sua passagem pelo Exército Brasileiro. Naquele dia, quando ele chegou em casa, seu pai não estava. Quando Yun chegou horas depois, disse ao filho que tinha conversado com o coronel e sua baixa seria dada. Daniel não sabe até hoje nem o motivo, muito menos o teor da conversa de seu pai com o coronel. Mas uma coisa era certa, ele não fazia mais parte do batalhão. Capítulo 2. Recrutamento e treinamento. Chegou então o dia da cerimônia de despedida dos soldados que deram baixa no ano de 1989. Daniel, apesar de ser reservado e até invejado pelos seus colegas, era uma pessoa benquista, e ele fez questão de estar lá presente. O evento era uma tradição no batalhão e todos participavam. Na ocasião, foi cumprimentado por todos, desde colegas soldados ao coronel, aquele que tinha conversado com seu pai dias antes, e sempre elogiado. Você vai fazer falta. Era o que mais escutava de todos. Um sargento chegou a recomendar que ele fizesse a SA, Escola de Sargentos. Naquele momento, muito decepcionado com tudo o que havia acontecido, agradeceu a indicação, mas recusou. Já estava com a cabeça feita e a mágoa ainda se fazia presente. Agora, gostaria de focar a sua nova vida fora do exército, apesar de não saber ainda muito bem o que iria fazer. No final da cerimônia, Daniel saiu do quartel e virou à direta na rua rumo à esquina do batalhão. Cerca de 40 metros à sua frente, ficava o ponto de ônibus no qual teria que esperar a sua condução. Na metade do trajeto, lembrou que esqueceu sua mochila no vestiário do quartel e teve que dar meia volta. Ao chegar ao pátio, ainda restavam algumas pessoas por lá e ele foi cumprimentando e acenando a todos seus conhecidos novamente no trajeto. Na volta, já com sua mochila em mãos, atravessou novamente todo o pátio do exército e chegou à porta do quartel. O sol era intenso, o calor era grande e o único lugar de sombra entre o quartel e o ponto de ônibus era no estacionamento do exército. De lá, ele poderia ver quando o ônibus chegasse e correria ao seu encontro, enquanto aproveitava um pouco da sombra que uma das colunas da entrada do local projetava na entrada em que estava. Foi então que, enquanto prestava atenção no nome dos ônibus, alguém o tocou no ombro por trás. Ao virar, um homem bem vestido, moreno, mais ou menos de sua altura, perguntou sem dar boa tarde: "Você gostaria de seguir carreira no exército?" Ele prontamente disse que sim, mas que aquele ano não seria possível. Tinha acabado de sair da sua cerimônia de baixa. O misterioso homem disse então que tinha visto e que se ele realmente quisesse continuar carreira militar, que ligasse para ele que ele daria um jeito. Deixou um papel com o telefone em suas mãos, entrou num Opala do ano cor dourada, que parou ao lado deste nesse momento, e se foi. Nesse mesmo instante Daniel avistou seu ônibus já no ponto e correu em sua direção, conseguindo pegar a condução, mas por pouco não ficou a pé novamente. Ao entrar no ônibus, colocou o papel com o número de telefone do homem misterioso dentro do bolso de fora de sua mochila. Passariam quase 3 meses até que Daniel se lembrasse desse papel novamente. Durante esse período, tentou de tudo. Conversou com parentes, amigos e vizinhos sobre todo tipo de trabalho possível. Tentou ajudar parentes em suas tarefas, fez algumas entrevistas de emprego, mas não tinha jeito. Sua paixão pelo exército falava mais alto. Foi então que um belo dia Daniel decidiu ligar para aquele número da mochila para ver no que dava. Sentia que não tinha mais nada a perder. Na primeira tentativa, a pessoa que atendeu pediu para que ele ligasse novamente no dia seguinte, no mesmo horário. Foi o que fez. Na segunda tentativa, o atendente perguntou onde ele morava e se realmente gostaria de seguir carreira militar. Ele respondeu as 2 perguntas e escutou a seguinte mensagem: "Perfeito. Agora fale pouco e foque em resultados. Amanhã nos encontramos às 15 horas ao lado de sua casa." Ainda sem saber o que esperar,
No dia seguinte, Daniel estava na frente do comércio ao lado de sua casa no horário combinado. Foi então que o mesmo Opala do ano de cor dourada e 4 portas parou diante dele e lá dentro estava o mesmo homem misterioso na direção e mais 2 pessoas no banco de trás. Ele entrou então na vaga do passageiro e o carro partiu. O homem misterioso agora recebeu um nome, Marcos. Provavelmente esse não era seu nome verdadeiro, mas a apreensão em não saber nem o nome das pessoas já tinha terminado. Marcos foi muito receptivo, amigável e gentil durante todo o trajeto. Conversaram sobre assuntos diversos como política, música e coisas da vida. Nada sobre onde iriam ou o que fariam. Foi então que chegaram à base aérea de Brasília, ao lado do aeroporto. Uma instalação militar. Na entrada, Marcos nem parou o carro e os portões se abriram imediatamente. Ele foi dirigindo até uma das pistas e parou o carro na base da entrada de um dos aviões estacionados. Nesse momento virou-se para Daniel e disse: "Tudo que você fizer daqui para frente, não abra a boca. Seu sonho agora será realizado." Seguido de um aperto de mão e boa sorte, com clima de despedida. Daniel nunca mais veria Marcos novamente. Ele saiu do carro e ficou maravilhado com o avião. Era a primeira vez que voaria em sua vida. Não soube dizer que modelo era, mas viu que a cor era cinza e de porte médio. Subiu cerca de 10 degraus na escada frontal da aeronave e ao adentrar reparou que não havia muitos lugares. No total, havia cerca de 10 pessoas dentro do avião e sobravam lugares. Cada um sentou num canto, pois parecia que ninguém se conhecia. Os outros, como ele, não possuíam bagagem alguma. Daniel viajava somente com a roupa do corpo e sem saber seu destino. Já era um fim de tarde e o avião finalmente levantou o voo. Uma das pessoas que parecia estar no comando por lá ofereceu bebidas e comidas a todos. Daniel recusou, pois havia comido antes de sair de casa e não sentia fome. Pouco tempo depois a aeronave pousava perto da cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais, Brasil. Alguns carros já os esperavam na pista e todos foram levados para uma instalação ao lado da Escola de Sargentos, ESA, da região. Curiosamente, esse era o exato local que anos depois, em 1996, seria destino do famoso E de Varginha. A ESA de Três Corações foi o local revelado como primeira parada dos corpos dos alienígenas supostamente capturados naquela ocasião, segundo estudos do ufólogo Marcos Petit, revelados também num dos episódios da série brasileira De Carona com os OVNIs, exibida em 2018 no canal History. Onde Daniel foi levado, não era exatamente dentro da ESA, mas seria um terreno ao lado onde algumas cabanas de campanha estavam montadas. Foi lá que todos se instalaram e Daniel ficou com mais 6 companheiros numa das tendas. Eles forneceram roupas, alimentos e tudo o que precisavam. Até então, nenhuma informação lhes foi dada sobre o motivo de estarem ali. Os 2 dias seguintes foram inteiramente dedicados a avaliações médicas, físicas e orientações em geral sobre o local e o que estava sendo feito. Comentava-se novamente na ocasião que todos deveriam guardar segredo de tudo que vissem e ouvissem, além de não sair dos perímetros do terreno, e que estavam para receber o melhor treinamento de elite militar do mundo. Nos 15 dias subsequentes o treinamento foi intenso. Eram exercícios físicos matinais e acompanhamento médico pela tarde. Eram tratados como uma tropa de elite, reforçavam a importância do sigilo e a expectativa de que nos próximos dias todo o treinamento seria em forma de processo seletivo eliminatório. Não haveria tolerância para falha, nem a menor que fosse. Daniel estava feliz e sentia-se em casa. Não poderia estar mais motivado com tudo aquilo e o ar de mistério só ajudava em sua convicção. No final do período, logo ao acordarem pela manhã, todos marcharam cerca de 8 quilômetros para dentro da mata até o alto de uma montanha próxima. Lá estavam 3 helicópteros, sendo 2 de transporte e 1 de unidade médica. Entraram todos na aeronave e voaram por cerca de 1h30. Chegaram a uma área bem isolada e não identificável, onde ficaram novamente em cabanas de campanha, por mais um mês no mesmo ritmo de treinamento e rotina de antes. Até então, algo bem similar com o que Daniel havia encontrado em seu ano de serviço no Exército Brasileiro. Mas o clima era diferente. Seus companheiros pareciam estar num nível acima. Um mês passou rápido e eles foram novamente deslocados. Agora, estavam em área militar no estado do Rio de Janeiro, novamente em acampamentos de campanha, onde ficaram 3 dias em treinamento focado em armas como M16, FAL-762 e pistolas 9mm. No fim das 72 horas, embarcaram num avião com destino à Amazônia. Por lá, os 7 recrutas ficaram cerca de 90 dias em treinamento de combate e sobrevivência na selva.
Esse treinamento é tão feroz que de cada 10 militares estrangeiros que o fazem em terras brasileiras durante intercâmbios com o exército brasileiro, somente 3 o completam. Dos 7 recrutas que chegaram à Amazônia naquele ano, somente Daniel e mais 2 companheiros completariam o treinamento. Assim, os 3 aprovados seguiram de avião para o 5º Distrito Naval na Praia do Cassino no estado do Rio Grande do Sul, onde passaram alguns dias fazendo treinamentos de paraquedismo, para logo após embarcarem novamente para a divisa da Patagônia Argentina com a chilena, no extremo sul do continente americano, para passarem os próximos 60 dias em treinamento anfíbio, o chamado COMANF, manobras em terra e na água, incluindo mergulho profissional de combate militar. A rotina se intensificava e Daniel estava maravilhado com tudo aquilo. Todos os 3 foram aprovados até então e seguiram para a base militar de Tangara da Serra, no estado do Mato Grosso, para treinamento em altas temperaturas. Era perto do verão e os exercícios eram feitos com equipamentos que pesavam cerca de 27 quilos, e muitas vezes os recrutas ficavam completamente cobertos. Definitivamente Daniel viu seu corpo atingir todos os seus limites nos 45 dias que passaram por lá enfrentando temperaturas de mais de 40 graus Celsius todos os dias. Nesse momento, além dos 3 recrutas, estavam juntos o tempo todo mais 8 membros da equipe de apoio, incluindo instrutores, médicos e socorristas. Novamente, após a conclusão do curso, voaram todos para uma cidade remota entre os estados de Goiás e Tocantins. Mas, dessa vez, voltaram à sala de aula para instruções teóricas de combate. Falaram intensamente nos próximos 20 dias sobre detalhes em armamentos, como desarmar bombas e estratégias de combate. No final, uma prova escrita foi feita com os 3 e novamente foram aprovados. Ao final do ano de 1991, quando se aproximava o fechamento do treinamento teórico, um oficial entrou na sala de aula e disse que havia um chamado emergencial e todos ali estariam convocados e teriam 1 hora para se arrumarem. Sem saber para onde iriam, como sempre, seguiram de avião para a Base Aérea Militar de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, onde pegaram outro avião do modelo Hércules com destino a Gibraltar, no ponto europeu mais próximo do continente africano. Chegando a Gibraltar, os 3 recrutas desembarcaram e ficaram enfileirados esperando o comando por horas, quando finalmente foram separados para nunca mais se encontrarem. Daniel pegou um voo para um país próximo, onde aguardou instruções por 3 dias e então foi levado a uma base da Legião Estrangeira na França. Chegando lá como único brasileiro, ele teve contato com mais recrutas de outros países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, etc. Podia observar gente do mundo todo através das bandeiras em seus uniformes. Ele foi colocado num time de treinamento com mais um americano e um inglês. Daniel não falava o idioma, mas foi aprendendo aos poucos com a ajuda e boa vontade de seus companheiros. No começo, comunicava-se por gestos e depois foi aprendendo as primeiras palavras até conseguir se comunicar razoavelmente. Ficou por lá mais ou menos 10 dias quando então foram chamados a embarque novamente. Daniel e os 2 companheiros vestiram então uniformes da OTAN, Organização do Atlântico Norte, e seguiram de voo para a Bósnia. Eles foram informados que se tratava de uma missão de combate e que mais detalhes lhes seriam dados na chegada. O pouso foi feito no alto de uma montanha, numa pista bem curta. Parecia que o piloto e o avião estavam acostumados com a dificuldade do local. No desembarque, Daniel avistou 4 tendas do estilo campanha, as mesmas de seus treinamentos no Brasil. Os 3 dias seguintes seriam de instruções sobre o conflito local entre sérvios, bósnios e croatas e o que deveriam fazer caso fosse necessário utilizar a força em favor de qualquer um deles. Não era claro de que lado eles estavam. Claramente eles estavam dentro de uma área de conflito intenso, sem mocinhos ou bandidos. Os check-ups médicos eram diários em todos os 36 homens que compunham aquele batalhão de elite naquele momento, onde Daniel era o único brasileiro. No fim dos 3 dias de informações e exames, um fato curioso. Daniel viu chegar agentes americanos que usavam uniformes da NASA, Agência Espacial, FBI, Polícia Federal e CIA, Central de Inteligência. Esses agentes passariam os próximos 4 dias conversando com todos os 36 homens presentes no acampamento sobre instruções no caso de avistarem OVNIs, objetos voadores não identificados, desde quais equipamentos usarem até procedimentos em caso de queda e extração de veículos, parte deles ou até de possível ocupante. Reparem que nesse momento não foi dada nenhuma informação sobre extraterrestres, até porque OVNIs são aeronaves não identificadas e não necessariamente de outro planeta. Naquele momento, Daniel pensou que pudesse ser de algum país ou países que estariam interferindo no conflito local sem o aval da OTAN, mas nas últimas 3 horas de briefing os agentes mencionaram que era possível encontro com entidades não humanas. Questionados,
Mostraram a toda a equipe fotos de diferentes tipos de entidades, seguido de algumas recomendações tais como não tocar nas entidades com mãos limpas, usar sempre as luvas, proteger áreas com risco de exposição como pescoço, pés, ombros e mãos, não respirar próximo às criaturas, manter sempre 1 metro de distância, no mínimo, entre outros. Após um dia de descanso, na tarde seguinte, todos foram chamados na cabana de briefing e foi dado o seguinte recado: vocês terão uma missão para essa noite. Vamos subir a montanha localizada a noroeste do acampamento. Temos uma suspeita de genocídio. Nesse momento, um guia local militar foi apresentado para falar sobre o terreno e os detalhes do caminho a todos. Com todos os agentes, médicos e militares naquele momento, o grupo somava 55 pessoas. Assim começava a primeira missão oficial de Daniel nessa tropa de elite. Capítulo 3. A primeira missão. A base onde o comando estava localizava-se num vale perto da cidade de Visoko, a noroeste da capital da Bósnia, Sarajevo. Nesse local, foi preparado um espaço do tamanho de cerca de 2 campos de futebol, 200 metros x 100 metros, e de lá partiam os voos de helicóptero até os locais de combate. Toda a equipe já estava preparada. Saíram do local do briefing final e caminharam todos até os helicópteros que já estavam esperando com os motores ligados. Levantaram voo até uma área próxima ao Lago Modrak, ao lado da cidade de Tuzla, no nordeste do país. Chegando ao local para as instruções finais, lhes foram entregues os equipamentos necessários para a missão. Era a primeira vez que Daniel via aquele tipo de tecnologia. O que mais lhe chamou a atenção foi o capacete que tinha uma câmera digital com sensor de movimento e outra câmera digital no seu fuzil. As duas estavam ligadas a um tipo de HD externo implantado no capacete para colher as informações em tempo real. Hoje em dia pode ser muito comum e simples essa informação, mas nesse momento o ano era 1993. Não existiam câmeras digitais comercializadas para a população comum, apesar de que a tecnologia já tenha sido apresentada nos anos 70. Alguns oficiais ficaram junto aos helicópteros nesse novo acampamento e 36 homens, incluindo Daniel, partiram em marcha em direção à montanha próxima. Ao adentrar na mata, o comandante passou um rádio para o acampamento principal pedindo um reforço na retaguarda. Minutos depois, chegaram mais de 100 homens da guarda da OTAN, em missão conjunta com a ONU, que tiveram suas instruções de ficar cerca de 30 metros atrás do comando de elite. Assim o fizeram. O comandante da tropa de elite então instruiu seus homens a manter a calma em qualquer situação, evitar dar tiros sem necessidade e que estivessem sempre alerta, inclusive ajudando seus companheiros no caso de alguma dificuldade em relação às instruções dadas. Nesse momento colocaram suas máscaras, passaram a se comunicar apenas por sinais e partiram então em formação subindo a montanha. Chegando quase ao topo, observaram algo que Daniel nunca mais vai esquecer em sua vida. Uma criatura não humana, de estatura baixa, cerca de pouco mais de 1 metro de altura, que recolhia corpos humanos do que possivelmente tenha sido um confronto entre sérvios e rebeldes. Havia corpos para todos os lados. Esse ser os empilhava numa espécie de caixa que abrigava 2 corpos na parte de cima e 2 corpos na parte de baixo. Parecia algum tipo de preparo para transporte, como um container de navio. A unidade de elite ficou observando o trabalho desse ser por cerca de 4 minutos. Foi então que a criatura percebeu que estava sendo vista. Nesse momento, Daniel tirou uma foto com seu fuzil que apontava para a entidade, figura 2. Nessa imagem acima é possível ver a criatura ainda com o fuzil na mão, o qual foi retirado de um dos corpos que transportava. Nas pedras do chão ao seu redor, ainda se vê o resto de sangue que era drenado dos corpos antes de serem retirados do local. O comandante, nas instruções ao pé do morro, tinha deixado bem claro: a missão era captura, vivo ou morto. Foi então que começou o caos. Tiro para todos os lados. Mais 2 criaturas surgiram por detrás das pedras. Os 3 seres se movimentavam com uma velocidade que pegou a todos de surpresa. Apesar de seu tamanho, eles eram bem rígidos e fortes e começaram a golpear com espantosa força e violência os soldados mais próximos. Como os 3 seres se viram encurralados no topo da montanha, a sua única saída era pelo caminho por onde a tropa subia. Um dos seres passou ao lado de Daniel numa grande velocidade e esbarrou em seu fuzil. Nesse momento, com a imensa violência do tranco, ele caiu no chão quase desacordado. Quando recuperou a consciência alguns minutos depois, os 3 extraterrestres já tinham desaparecido e um estranho silêncio se fazia naquele instante. O saldo, entre a tropa de elite que estava na frente e o apoio tático da OTAN na retaguarda, foram 73 mortos no confronto e 15 desaparecidos. Da unidade de Daniel, foram 5 óbitos. Um deles, o
o americano que havia feito treinamento em seu grupo mais próximo alguns dias antes. Daniel não entendeu muito bem o que aconteceu. Aliás, ninguém entendia. Como poderiam 3 seres daquele tamanho ter tamanha velocidade e forca para matar mais de 70 homens preparados para combate? Era impressionante ver os corpos somente com hematomas externos, sem nenhuma perfuração. O impacto era tão forte, que rompia os órgãos internos. Nenhuma arma, nenhum tiro foi dado pelas criaturas não humanas, das quais nenhuma foi capturada. Levaram os feridos de volta ao acampamento. Daniel tinha somente algumas escoriações em seu lado esquerdo devido à queda, mas nada que preocupasse. Todos os sobreviventes ficaram 3 dias em observação no acampamento devido ao contato físico com aqueles seres. Nesse tempo, diversos questionamentos e interrogatórios sobre a missão foram executados por aqueles mesmos agentes da NASA, CIA e FBI que deram o briefing da missão horas antes no acampamento. Daniel não tinha reparado antes, mas dessa vez prestou atenção. Os agentes tinham uma aparência não muito comum. Eram todos altos, loiros e os olhos um tanto quanto amarelados. Pele branca, quase pálida e uma voz com tom bem grave que certamente se faziam ouvir em grande distância sem a necessidade de equipamentos eletrônicos. Passados os 3 dias, todos voltaram de helicóptero ao acampamento perto de Visoco para seguir com os treinamentos e aguardar novas instruções. Capítulo 4. As missões seguintes. Durante um bom tempo, Daniel e seus companheiros de batalhão de elite atuaram em diversos conflitos regionais nas guerras que aconteciam na época, normalmente em apoio às tropas da ONU, Organização das Nações Unidas, e da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. As missões normalmente eram focadas em objetivos que não seriam bem aceitos pelo público em geral, mas amplamente executados nesse tipo de situação. Um bom exemplo foi sua missão seguinte logo após a volta ao acampamento de sua estreia em combate pela tropa e o estranho conflito com seres não humanos. Ela foi focada na eliminação de células de combate de rebeldes sérvios. Missão de execução mesmo, atirar para matar. A unidade invadia o local informado e executava a tiros todos os seus membros. Daniel era um soldado e fazia o que lhe era passado pelo comando, sem questionar. Exatamente como funciona num comando militar, principalmente em situações de guerra e conflito. É importante entender o que se passava na Bósnia naquele período, através do texto abaixo tirado da página do Wikipédia. A Guerra da Bósnia foi um conflito armado que ocorreu entre abril de 1992 e dezembro de 1995 na região da Bósnia e Herzegovina. A guerra foi causada por uma combinação complexa de fatores políticos e religiosos, o fervor nacionalista, crises políticas, sociais e de segurança que se seguiu ao fim da Guerra Fria e a queda do comunismo na antiga Iugoslávia e envolveu os 3 grupos étnicos e religiosos da região, os sérvios cristãos ortodoxos, os croatas católicos romanos e os bósnios muçulmanos. É o conflito mais prolongado e violento da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com duração de 1.606 dias. A guerra durou pouco mais de 3 anos e causou cerca de 200 mil vítimas entre civis e militares e 1,8 milhões de deslocados. Seus últimos 15 dias na Sérvia foram de atividades bem intensas. Praticamente uma missão por dia e quase sempre passavam por situações inusitadas. Seus treinamentos, desde o primeiro dia de recrutamento, além de envolverem habilidades físicas de tiro, resistência e resiliência, também englobavam a parte psicológica da tropa. Eles eram treinados para se desumanizar, ou seja, para suprimirem seus sentimentos em torno de qualquer situação e focarem somente na missão. Não exclusivamente pelo impacto emocional de um encontro com seres não humanos, mas também por todas as consequências do que presenciam numa guerra. A compaixão poderia levar a um erro estratégico ou a hesitação, a qual poderia levar à morte. Numa das missões durante esses últimos dias no país, Daniel e sua tropa estavam chegando em formação a uma pequena cidade. De longe, avistaram via binóculo militar especial que alguns rebeldes tinham conquistado o vilarejo e podiam ver também diversos corpos espalhados por todas as ruas. Alguns deles ainda estavam em comemoração, dando tiros ao alto e se abraçando. Conforme foram se aproximando, tiveram a percepção real do que estava acontecendo. Eram exatos 43 soldados rebeldes fortemente armados, que tinham exterminado todos os homens e crianças do local. Sobraram somente as mulheres, as quais eram friamente estupradas por alguns, para em seguida serem mortas pelos seus estupradores com um tiro na cabeça. Daniel e sua tropa observaram o acontecido e indagaram o comandante sobre qual ação tomariam. O comandante checou via rádio com a central, a qual respondeu prontamente que a decisão era de não interferência, pois o acontecido não tinha qualquer relação com a missão da tropa e as consequências da possível interferência não contribuiriam em nada com seus objetivos,
além do risco desnecessário de baixas. Seria uma distração. Daniel, apesar de revoltado por dentro e desejando atirar na cabeça de um a um dos criminosos, teve que obedecer à ordem e recuar de volta ao acampamento mais próximo junto com seus companheiros. Todos ali eram treinados para não sentirem compaixão, pois situações como essas eram corriqueiras e eles não podiam desviar a atenção e o foco na missão que lhes era dada. Eram tratados como robôs pelo comando, interessando somente executar o que lhes era comandado. Nada mais que isso. No fim desse período na Bósnia, a unidade de elite completa foi transferida para o sul do Iraque, quase na divisa do Kuwait, a oeste da cidade de Zubair. Ali já existia à beira do deserto um acampamento nos mesmos moldes de campanha dos anteriores, com tendas que serviriam de dormitório, hospital, refeitório e salas de interrogatório e briefing. O Iraque nessa época estava recém-saído da chamada Guerra do Golfo. O texto explicativo abaixo saiu do Wikipédia e serve como referência da situação na ocasião. A Guerra do Golfo, 2 de agosto de 1990 até 28 de fevereiro de 1991, foi um conflito militar travado entre o Iraque e forças da coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos e patrocinada pela Organização das Nações Unidas, com aprovação de seu Conselho de Segurança, através da Resolução 678, autorizando o uso da força militar para alcançar a libertação do Kuwait, ocupado e anexado pelas Forças Armadas iraquianas sob as ordens de Saddam Hussein. Segundo o site BBC Brasil, em junho de 1993, o presidente americano Bill Clinton autorizou ataques aéreos contra sedes do Serviço de Inteligência iraquiano, em resposta à tentativa de assassinato do ex-presidente George Bush no Kuwait, 2 meses antes. O site Correio da Manhã de Portugal relata assim o atentado. A tentativa de assassinar George Bush pai consistia em fazer explodir um carro carregado de explosivos quando o antigo presidente dos Estados Unidos chegasse ao Kuwait em 1993, naquela que seria sua primeira visita ao Emirado após a Guerra do Golfo de 1991. Segundo os serviços secretos norte-americanos e kuwaitianos apuraram na altura, caso este plano falhasse, estava prevista a explosão de outro carro armadilhado próximo do local onde George Bush deveria receber um diploma honoris causa, existindo ainda uma terceira alternativa, que consistia num atentado suicida. Após terem sido detidas no Kuwait várias pessoas relacionadas com este caso, e no seguimento das investigações realizadas, a CIA e o FBI concluíram que os explosivos que os terroristas se preparavam para utilizar tinham sido fornecidos pelo Iraque e que os serviços secretos de Bagdá estavam implicados. As missões do comando de elite eram basicamente de minar a resistência iraquiana ligada informalmente ao governo do então presidente Saddam Hussein. Essa resistência era formada na sua essência por ex-militares do exército, pessoal bem experiente da época da guerra contra o Irã, de 1980 a 1988, em células que continham de 3 a 12 pessoas. A razão para esse número pequeno de combatentes por unidade era dificultar o rastreamento de suas ações e a flexibilidade de atuar em missões cirúrgicas, entrando e saindo sem serem vistos. Daniel e seus companheiros atuaram também nesse tempo em território iraquiano, no treinamento de clãs que eram contra o governo e, portanto, a favor da ONU e seus aliados da OTAN. Após diversas missões de eliminação de células das milícias, com e sem a parceria com os clãs anti-governo, o Talibã na época era um deles, o comando de elite se dirigiu para a região do deserto para um treinamento de sobrevivência com soldados da OTAN, o qual duraria cerca de um ano. O clima e a geografia da região não eram em nada parecidos com o que os soldados norte-americanos e europeus estavam acostumados. Já visando operações no futuro próximo, a OTAN pediu ao comando de elite que suas tropas fossem treinadas e o pedido foi executado. Daniel então tornou-se um dos instrutores do treinamento. Durante esse ano no deserto, Daniel foi convocado para missões durante 3 ocasiões e todas com o mesmo objetivo: procurar um artefato chamado Vimana. Ela é uma espécie de disco voador tal qual descrito na literatura hindu. O significado dessa palavra varia, mas basicamente quer dizer templo ou palácio de um deus. No desenho abaixo, se vê um corte vertical de uma Vimana descrito no livro hindu Ramayana. Nas 3 missões que Daniel participou em território iraquiano, 2 delas encontraram as Vimanas. Os prováveis locais eram dados pelo setor de inteligência que os localizava via satélite e a tropa ia lá para assegurar que o artefato estaria realmente no local, além de deixá-lo pronto para extração e transporte, também fazendo a segurança de todo o procedimento. Normalmente, elas estariam enterradas em ruínas ou montanhas e o time deixava tudo pronto para que uma equipe de cientistas então viesse e a retirasse do local. Outra equipe conseguiu encontrar a terceira Vimana que o time de elite a qual Daniel pertencia não encontrou. Ele soube alguns dias depois durante o treinamento, pois um colega comentou: parece que nesse caso a extração foi extremamente difícil e a Vimana foi danificada, mas não foram dados maiores detalhes.
Finalizando o treinamento de sobrevivência no deserto iraquiano com sucesso, Daniel e seus companheiros embarcaram para a Síria, onde passariam uma semana de ambientação, conforme palavras do comandante. Nada de novo, somente treinamento de rotina. Após essa semana, passaram alguns meses no Líbano também fazendo missões de eliminação de resistências e intervenções cirúrgicas em conflitos locais. Basicamente o mesmo modus operandi das missões no Iraque. Numa dessas missões, enquanto a tropa estava se aproximando de um vilarejo libanês por uma trilha em meio a montanhas rochosas e florestas, foram avistados diversos rebeldes bloqueando o caminho. Imediatamente, a tropa entrou em formação de combate e minutos depois começou o tiroteio. O combate se fez quando a tropa de Daniel estava subindo um dos morros locais e no meio do tiroteio entrou na floresta mais próxima para camuflagem. Os rebeldes se encontravam lá em cima e vinham atirando o morro abaixo. Então Daniel, que estava atirando a esmo para ver se fazia com que os rebeldes recuassem um pouco, passou ao modo tiro certo, onde o soldado passa a atirar para matar um a um. Conforme Daniel ia atirando, ele recuava um pouco e se escondia atrás das árvores para se proteger entre tiros. Foi desse jeito, atirando devagar, mas matando um a um, pacientemente. Num desses momentos, ele escorregou, tropeçou num galho que estava no chão perto da árvore e caiu. Nesse momento, ele foi rolando o morro abaixo e sentiu uma espécie de gelatina envolver seu corpo repentinamente. Era algo estranho. Conforme ia rolando, em momentos via o céu e em outros momentos o chão. Num desses momentos olhando o céu, percebeu algo estranho. Era como se uma nuvem em formato de disco com a cor meio leitosa estivesse logo acima dele. Percebeu então que não escutava mais os tiros de antes. Daniel foi parando devagar ficar totalmente de barriga para baixo, imóvel. Naquele momento, Daniel pensou que estivesse morto. Então é assim que ia morrer, pensou. De bruços ainda, envolto na gelatina, percebeu que estava numa grama alta, diferente do terreno em que estavam antes, onde a terra seca cercava as árvores na montanha. Na sua cabeça se passava um filme, toda a sua vida, sua família, tudo o que aconteceu até aquele momento. Isso só reforçava ainda mais a ideia de que tinha morrido. Enfim, levantou-se e a maior parte da gelatina escorreu para o chão ao seu redor. Para sua surpresa, não havia ninguém à sua volta. Ele não estava no mesmo local do combate. Daniel ainda não tinha certeza se estava vivo ou morto. Passados alguns segundos, uma viatura militar com 4 supostos oficiais chegou ao local. Eram um médico e 3 soldados, pelo uniforme. Daniel, assustado, apontou sua arma em direção a eles, pois não sabia se tratava de impostores, um confronto com soldados inimigos ou não. Um dos soldados da viatura pede para Daniel se acalmar. Ele então avisa que não vai baixar a arma e pede pela senha, pois vai atirar. Essa senha era uma frase que os soldados das operações especiais sabiam para se reconhecerem caso estivessem em situação de resgate ou algo parecido. O líder da viatura respondeu a senha corretamente e Daniel abaixou seu gelatinoso fuzil. A viatura era composta de 4 lugares na parte frontal do veículo, um motorista e 3 passageiros, e um módulo de transporte na parte de trás, como uma ambulância. Daniel foi levado a essa parte de trás onde estavam mais 2 médicos. 2 soldados continuaram na parte da frente e outros 2 ficaram com Daniel e os outros 2 médicos na parte de trás, pois foi comunicado a ele que exames precisariam ser feitos imediatamente. Daniel então perguntou onde estava, quis saber de seus companheiros e contou brevemente o que havia acontecido. A resposta de um dos médicos foi que ele tinha sido transportado para aquele lugar e que havia ocorrido algumas alterações genéticas em seu corpo, por isso a urgência dos exames. Além disso, explicaram que ele foi achado pelo implante intercutâneo de localização que todos os soldados especiais possuem em seu corpo. Daniel foi achado a mais de 250 quilômetros do local da batalha. Não deram maiores detalhes. Enquanto o veículo seguia seu caminho, seja lá para onde estaria indo, os soldados recolheram sua roupa, suas armas e guardaram tudo em recipientes etiquetados de isolamento. Daniel então vestiu um macacão azul marinho liso e começou seus exames físicos ali mesmo. Quando tentou puxar mais conversa com soldados, foi alertado por um deles através de um movimento de olho que havia algumas câmeras no veículo observando tudo o que acontecia e que deveria ficar em silêncio. Foi o que fez. Daniel começou então a observar o que sentia em relação ao caminho que o veículo fazia. Alguns instantes percebia que transitava em asfalto, mas em outros tinha clareza de estar em estradas de terra ou pedras, pois a trepidação era maior. Depois de algumas horas nessa situação, ele começou a perceber que de tempos em tempos sentia um frio na barriga, como se o veículo estivesse descendo alguma via íngreme numa velocidade razoável para causar tal sensação.
Após alguns minutos o veículo parou. Abriram-se as portas traseiras e eles desceram. Daniel encontrava-se numa espécie de garagem grande, sem janelas ou qualquer abertura que pudesse passar alguma claridade para dentro. Foi levado à porta de pedestres localizada nos fundos do recinto e percebeu que certamente ali se tratava de uma base militar, pois a segurança era forte e todos estavam fardados e fortemente armados. Todas as portas eram duplas e a segunda porta abria somente quando a primeira fechasse. Câmeras para todos os lados. Soldados armados em todos os cantos. Para passar de um recinto a outro, somente algumas pessoas autorizadas iriam à frente e usavam suas digitais e também a íris dos olhos, quando se tratava provavelmente de salas mais seguras, ambientes confidenciais de acesso ainda mais restrito. Daniel passaria então cerca de 3 dias dentro dessa base subterrânea fazendo exames físicos, sem maiores notícias do ocorrido, de onde se encontrava ou de seus companheiros e passando por intermináveis interrogatórios. Num desses momentos de questionamentos, ele se lembrou do momento em que viu aquela nuvem com formato de disco e aparência meio leitosa, enquanto rolava morro abaixo envolto da gelatina. Naquela hora teve a clareza da visão. Certamente se tratava de uma nave. Veio a imagem detalhada do veículo e conseguiu recordar do fundo da nave com seus detalhes de cores, luzes e tamanho. Por alguma razão, ele resolveu não contar tudo o que aconteceu aos oficiais. O sentimento não era de total confiança e sentia que algo não estava certo. Após as 72 horas, Daniel foi levado de volta ao acampamento de sua tropa pelo mesmo veículo e teve os mesmos sentimentos da vinda, somente com a sensação de estar subindo dessa vez através da pressão gravitacional. Cerca de 45 minutos depois, estava no acampamento com os demais recrutas das forças especiais. Foi então que, na sua chegada, como se estivessem esperando por ele, foram transferidos para a Somália. Olá pessoal! Para manter o canal preciso da sua ajuda. Contribua com R$ 1 por mês via Pix. A chave está na descrição do vídeo e no QR Code na tela. Cada inscrito ajudando uma vez ao mês faz toda a diferença para melhorarmos a qualidade dos conteúdos. Marque uma data no seu calendário e nos apoie com esse pequeno gesto. Seu R$ 1 mantém o canal vivo. Muito obrigado. Pedidos de livros, deixe nos comentários. Obrigado por assistir.